Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. O Flamengo venceu o Botafogo por 3-0 e a gente está trazendo uma análise tática em dose dupla dessa vez sobre essa partida. Fizemos ontem uma live pós-jogo, logo após o jogo fiz uma live, a gente viu ali a coletiva do Felipe juntos, trouxe uma análise ali em campinho, algumas estruturas, algumas dinâmicas que eu pude observar. E agora trazendo uma análise mais aprofundada, aquela análise com vídeo, mais detalhada, depois de reassistir o jogo, pude confirmar algumas impressões que tive, pude observar com mais detalhes outras situações que eu vou trazer aqui para vocês. Flamengo que conquista uma vitória muito importante lá no Engenhão, 3-0, uma vitória que dá moral para o time, para essa partida de domingo tão importante contra o Palmeiras, às 4 horas da tarde no Maracanã. O Maracanã vai estar lotado, jogo importantíssimo para o Flamengo vencer, igualar o Palmeiras em pontos, né, e diminuir essa distância que hoje é de 3 pontos, para seguir firme na luta pelo título. O Flamengo segue vivíssimo na luta pelo título e com boas possibilidades, sim, de ser campeão brasileiro. Vamos então para a nossa análise tática pós-jogo de Flamengo 3, Botafogo 0. Vamos começar com as escalações. Eu vou trazer aqui para vocês como é que esses times foram a campo, escalados pelo Ancelotinho e pelo Filipinho. O Flamengo foi a campo com Rossi, Royal, Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Por que o Royal foi a campo? Vou explicar para vocês já já. Jorginho e Everton Araújo, a dupla de volantes. O Flamengo não tinha Saúl, não tinha De La Cruz, não tinha Alan disponíveis. O Pulgar ainda voltando de lesão, então o Everton começou a partida. E o quarteto de frente, Samuel Lino, Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro. Por que Luiz Araújo foi a campo? Eu tinha falado para vocês no pré-jogo. Fazia sentido taticamente ter esse atleta em campo porque o Botafogo cedia alguns espaços que ele poderia aproveitar até para finalização. O Felipe aparentemente teve o mesmo entendimento, escalou o Luiz Araújo de cara. O Luiz Araújo também deve ter treinado muito bem nessa semana de data FIFA e ele foi para o campo. E o Ancelotinho, como é que o Ancelotinho escalou esse Botafogo? O Botafogo foi a campo da seguinte forma: Léo Link, Matheus Ponte, Marçal, lateral esquerdo de origem, canhoto, de pé trocado ali, jogando como zagueiro, bastante improvisado. Barbosa e Cuiabano, Alan e Marlon Freitas os volantes e o quarteto de frente, Arthur, Savarino, Santi Rodrigues e Arthur Cabral. A gente já vai agora então para análise em vídeo, tem bastante coisa para mostrar para vocês. O Flamengo fez um bom jogo, mas tem alguns ajustes ali, algumas situações bem pontuais que eu quero mostrar para vocês que o Flamengo precisa realmente melhorar um pouquinho. São pontos que o Felipe, na minha visão, ainda precisa fazer alguns ajustes. Não esquece de deixar o like não, que dá muito trabalho fazer esse pós-jogo aqui. Deixa o like, comenta, compartilha, hypa, dá aquela força aqui pro trabalho pra gente poder crescer aqui o canal, tá? A audiência anda muito baixa e eu conto muito com a ajuda de vocês pra gente poder retomar aqui a nossa audiência. Então o Flamengo começou com a saída de 3 tradicional, com os dois zagueiros, o Alexandro e o duplo pivô, os dois volantes fazendo ali aquele duplo pivô. É a saída que o Flamengo mais usa. E aí a gente vai ver que daqui a pouquinho essa estrutura vai mudar, tá? O Alex ali mais preso, o Samulino bem aberto, o Flamengo trabalhando aqui a saída de bola. O bloco alto do Flamengo esteve um tanto quanto desencaixado. Até coloquei isso aí um pouquinho na conta do Carrascal nos últimos jogos, fiz um vídeo falando sobre isso, mas a gente viu ontem que o Flamengo não tinha o Carrascal de início e o bloco alto estava um pouquinho desencaixado. Passou um pouquinho também pela presença do Everton Araújo, que não jogava como titular há muito tempo, provavelmente estava ali desabituado com algumas dinâmicas, com algumas situações, com alguns encaixes. A gente viu ele um pouquinho perdido, eu vou mostrar para vocês. Então, como é que era a estrutura, como é que era o encaixe? O Pedro no Barbosa, o Samulino lá no Marçal, o Luiz Araújo aqui no Cuiabano, o Arrascaeta no volante, no Marlon Freitas, e o Jorginho no Alan. E o Everton Araújo aqui, ele tá meio que sem uma função definida. Ele não vem encaixar aqui no Santos Rodrigues, ele tá ali como uma espécie de cobertura, como um homem extra ali, um homem a mais, né? E aí isso acabou sendo um desencaixe que a gente vai ver na sequência. Olha só, o Botafogo vai circular a bola aqui, tá? E a gente vê aqui o Everton Araújo nessa cobertura aqui, sem ter uma função muito pré-definida. Me pareceu que não estava muito claro o que é que ele tinha que fazer. O Alexandre salta aqui para perseguir o Arthur e o Matheus Ponte está com um homem livre ali destacado na imagem para vocês. Então o Flamengo não conseguia de fato pressionar individual no press encaixadinho para de fato incomodar essa saída de bola do Botafogo. A gente percebeu o bloco alto um pouquinho desencaixado, a bola vai circular para cá. E aí o Cuiabano vai achar uma bola longa, olha só. E o Flamengo um pouquinho partido também. O Flamengo um pouquinho partido, as linhas um pouco quebradas demais. A última linha não andou para frente junto com os volantes, junto com os atacantes. Então o time ficou um pouco descompactado. O Arthur Cabral consegue dominar essa bola aqui com bastante liberdade. E aí
o Ortiz tem que fazer essa falta aqui, ó, tá? Então, o Flamengo não conseguiu encaixar muito bem o seu bloco alto. Aqui a gente está vendo uma dinâmica de entrada em último terço e o Flamengo tentando acelerar um pouquinho demais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ao longo desse vídeo com vocês. Aqui, o Samolino numa situação de 1 contra 2, o Flamengo pesando bastante o corredor central. A ideia era pesar o lado esquerdo, o corredor central, para libertar o Royal. Você vê aqui o Pedro, o Arrasca e o Luiz Araújo bem juntinhos aqui, bem próximos. E aqui o Samolino vai se precipitar, vai acelerar, vai tentar vencer aqui um duelo de 1 contra 2, vai perder a bola. A gente viu o Flamengo em alguns momentos, os atletas do Flamengo, se precipitando um pouquinho demais. Só que aqui na sequência do lance, o Marlon Freitas tenta afastar essa bola, ela sobra para o Alexandro e ele vai cruzar essa bola aqui no segundo pau. O Royal estava em campo muito para isso aqui, ó, para entrar na área, para aproveitar o cruzamento do lado oposto. Ele era essa arma aqui de muita força de entrada na área. Aqui ele vai se enrolar com o Pedro, tá? E o Flamengo vai perder aqui a posse da bola, porque a bola vai bater na mão do Royal. Mas ele estava em campo para isso, para ser esse cara de muita força e de eventualmente entrar na área para pegar cruzamento mesmo, porque ele cabeceia bem, ele entra bem na área. E o Flamengo entendeu que tinha uma vantagem ali no cruzamento do lado oposto. Foi algo que eu apontei, inclusive, no pré-jogo, né? Eu falei aqui e aparentemente o Felipe teve a mesma percepção. Aqui mais uma vez o bloco alto e aqui um homem nas costas do Pedro, que é o Alan. Então tá desencaixado de novo. O Botafogo consegue progredir. O Flamengo tem menos volume de jogo do que a gente gostaria de ver, porque o bloco alto não está tão encaixado. Então o Botafogo conseguia ter posses mais longas, conseguia progredir, conseguia avançar. O Flamengo não tinha um domínio territorial total ali do jogo nesse início de partida, porque o bloco alto estava desencaixado. Aqui a gente vê o Everton Araújo tentando abordar e o Botafogo consegue tirar a bola da zona de pressão. O Santos Rodrigues faz um bom movimento aqui de jogar aqui nas costas do Royal. A última linha do Flamengo já tem que andar para trás e aí o contra-ataque está muito bem estruturado. Essa bola vai chegar no Arthur Cabral, ó, tá? Ele tem liberdade para girar. O Botafogo faz essa variação de corredor aqui, vai cruzar na área, tá? E aí a zaga do Flamengo afasta porque o cruzamento não foi bom. Então o Flamengo tinha um pouquinho de dificuldade e não tinha tanta força assim em termos de domínio territorial, especialmente, porque o bloco alto não estava tão bem. Aqui o Everton Araújo fazendo passe para o Léo Pereira, a gente já vê uma mudança na saída de bola que foi importante, ajudou muito o Flamengo a incomodar mais o Botafogo. O Alexandro sai daquela saída de 3, ele deixa aquela saída de 3 para jogar mais aberto, jogar mais avançado. O Flamengo começa a estruturar uma saída com o Jorginho e com os dois zagueiros para poder liberar o Alexandro, para ele ir jogar bem aberto e o Samolino trabalhar um pouquinho mais por dentro. Então olha só o movimento que ele vai fazer aqui e o Lino está um pouquinho mais por dentro. O Lino vai receber essa bola já um pouquinho mais por dentro e o Alexandro mais aberto. A gente vai mostrar daqui a pouquinho qual era exatamente a intenção disso. Se o Flamengo tinha um pouquinho de dificuldade no seu bloco alto, tinha o seu desencaixe ali de bloco alto, o Botafogo também tinha. O bloco alto do Botafogo não estava devidamente encaixado e o Alexandro era o homem livre, recebia muita diagonal aqui para poder progredir. Aqui mais uma jogada do Flamengo tentando sair jogando, ó. Primeiro fase de construção, saída de bola, e o Flamengo tentando acelerar. O Luiz Araújo fez o primeiro tempo bem abaixo, errou bastante domínio, erros técnicos, tomadas de decisão, até fisicamente ele foi engolido em alguns momentos ali pelo Alan, pelo Cuiabano, pelo próprio Barbosa ali, ele não estava conseguindo desenvolver o seu jogo e acelerando um pouquinho demais, demorando um pouquinho para soltar a bola. Aqui ele tinha a possibilidade de achar um passe lá do lado oposto para o Lino, tentar achar aqui o Arrasca, ele perde essa posse de bola, o Flamengo toma um contra-ataque. Então o jogo ficou um pouquinho mais aleatório do que deveria, do que o rubro-negro gostaria de ver, por conta de algumas perdas de posse do Flamengo, acelerando, jogadores um pouquinho ansiosos em alguns momentos, tomando decisão errada, e essa finalização aqui perigosa do Cuiabano por conta dessa bola perdida pelo Luiz Araújo. Aqui o Flamengo construindo de novo na diagonal longa, de novo achando o Alexandro. O Arthur vinha fechar muito por dentro aqui para tentar encaixar no Léo Pereira, não tinha quem encaixasse no Alexandro, e aí ele recebe e tem liberdade para poder conduzir. O Lino já está mais por dentro ali, o Alexandro sempre bem aberto. Aqui o Flamengo de novo tentando subir o bloco, o Léo Pereira anda para frente para perseguir o Arthur, e aí essa bola vai entrar aqui, se eu não me engano, para o Matheus Ponte, né? E aí o Flamengo está de novo partido. Olha o Alexandro bem distante da última linha, essa última linha bem quebrada. O Flamengo teve alguns problemas ali de desencaixe, de descompactação, que o Felipe, na minha visão, tem que ajeitar, tem que corrigir para a sequência aí dos jogos. Aqui a mudança na saída de 3, como eu já tinha falado para vocês. Aqui o Jorginho lá pelo lado esquerdo, os dois zagueiros aqui mais próximos. O Everton Araújo como esse pivô e o Alexandro bem aberto lá. Tá? Então o Flamengo já tinha mudado a sua saída de 3 para poder ter o Alexandre bem aberto. E a ideia era essa aqui, ó, ter bastante gente aqui do lado esquerdo. O Alex, o Pedro, o Samuel Lino, o Arrascaeta, até o Luiz Araújo aparece aí destacado nessa imagem. E o Royal era esse homem livre do lado oposto, recebia essa bola aqui. A gente vai ver na sequência ele recebendo essa bola aqui do Arrasca, ó, tá? E vai fazer um bom cruzamento para o cabeceio do Lino. Boa jogada do Flamengo.
O Flamengo conseguindo incomodar ali o Botafogo nesse cruzamento do Royal. Aqui o bloco alto para tiro de meta, um pouquinho mais encaixado no pressing, com o Arrasca encaixando em zagueiro. Eu prefiro o Arrasca encaixando em zagueiro do que em volante. Eu não gosto muito dessa mudança aí que o Felipe faz às vezes, de botar o Arrasca ou o Pedro para encaixar em volante. Acho que o volante tem que encaixar em volante e os dois homens da frente tem que encaixar em zagueiros, tá? Mas essa é uma opinião muito particular minha. Aqui o Luiz Araújo cuidando do Cuiabano, mas mesmo nesse encaixe um pouquinho mais forte, né, digamos assim, do Flamengo, mais estruturado e mais próximo, digamos assim, né? A gente está vendo aqui o Jorginho também saltando pressão para poder marcar o Marlon Freitas, mesmo nesse contexto aqui que o Flamengo subiu mais encaixadinho, ainda assim o Botafogo conseguiu sair jogando, construindo aqui, a bola vem para Barbosa e tem um passe aqui. Por quê? Porque o Everton Araújo veio cobrir esse passe aqui, que claramente o passe não era desse lado aqui, o passe era no corredor central, porque a linha de passe estava fechada aqui, onde o Everton Araújo veio, para onde o Everton Araújo se deslocou. Então, falta de ritmo de jogo, falta de leitura por ser um jovem, então tá muito tempo também sem jogar com o time titular, então ele é ali um pouquinho perdido em algumas situações, e aí essa bola entrava aqui e o Botafogo mais uma vez conseguia progredir e conseguia evoluir, conseguiu incomodar um pouquinho o Flamengo nesses contextos, tá? Não em termos de finalização, de grandes chances, mas evitou que o Flamengo tivesse um domínio territorial tão grande assim quanto a gente gostaria de ver, obviamente, nós rubro-negros, né? Aqui, ó, mais uma vez o Flamengo pela esquerda, aqui o Samu até escorregou, né? Ele tá aqui prendendo, fixando o Matheus Ponte. E aí tem um confronto direto entre Alexandre e Arthur. E o Alexandre, com 34 anos de idade, conseguindo dar um tapa aqui na profundidade, deixando o Arthur para trás, fazendo um bom cruzamento e o Luiz Araújo cabeceando essa bola para fora. O que joga de bola o Alexandre não é brincadeira. Todo jogo ele joga bem, defende bem, ataca bem, abre espaço para os companheiros através de movimentações. Joga muito esse camarada. Aqui ele está um pouquinho mais recuado e aqui mais uma vez o Flamengo acelerando, né? Acabei de elogiar o Alexandre, mas todo mundo comete seus errinhos ali e aqui eu quero apontar mais uma vez para vocês. O Flamengo errando um pouquinho aqui em acelerar, tá vendo? Ó, a tentação de acelerar em alguns momentos porque o Botafogo começava a se descompactar e a tentação de acelerar em alguns momentos aparecia. Aqui de novo, ó, roubou a bola, tapa do Luiz Araújo para Arrascaeta e ele acelerando, errando passe e o Flamengo perdendo a posse de bola, entregando mais um contra-ataque para o Botafogo. Aqui o Botafogo já bem descompactado, começando a se desorganizar bastante. Eu tinha apontado isso bastante para vocês aqui no pré-jogo. É um time que cede espaço até no corredor central. Você consegue iniciar as suas jogadas pelo corredor central. Aqui o Jorginho vai conduzir a bola pelo corredor central, ó, e vai achar um passe aqui no Royal. E o Royal vai sofrer a falta aqui do Cuiabano. Então o Botafogo já estava bem desorganizado aqui, mais uma vez o Flamengo tentando pesar o corredor esquerdo, o Botafogo sendo atraído pelo Flamengo e cedendo espaço aqui no lado direito, dessa vez para o Luiz Araújo, tá? A bola vai entrar aqui para ele vai achar o Royal vai fazer esse passo para trás aqui para o Luiz Araújo e o Flamengo vai ter mais um pênalti totalmente ignorado. Tá complicada a situação, hein, gente? Não tá fácil não, hein? Tá complicado demais, tá? Aqui uma jogada pelo lado esquerdo, mais uma e o Lino acelerando de novo. Ó, o Flamengo querendo acelerar e errando passe, forçando jogada, né? A gente fala no linguajar mais popular. O Flamengo forçando algumas jogadas e perdendo a bola porque forçava desnecessariamente. Aqui o lance do gol, que é uma acelerada, aí é uma acelerada genial, né? Aí a gente pode entender que é uma acelerada que faz todo sentido, porque é uma acelerada desse cracaço de bola que é o Jorge Daniel de Arrascaeta. O Ortiz, com a sua capacidade de achar passe improvável, de achar passe em janela curta, ele consegue aqui achar o Arrascaeta e aí ele faz esse girinho nas próprias costas para ganhar o espaço às próprias costas, o espaço que ele gerou com o movimento que ele fez para variar, né? O Arrasca para variar, saindo de um ponto A para um ponto B e aí quando ele gera espaço nesse ponto A, ele recebe a bola no ponto B e ganha o ponto A, que é, no caso, as suas próprias costas. E aqui o Pedro conseguindo vencer o duelo em força, recebe, finaliza e bota a bola no fundo da rede, o Flamengo fazendo o seu primeiro gol. E aqui a gente já está no segundo tempo, já estamos avaliando o segundo tempo. O Botafogo subiu mais o bloco, tentou encaixar um pouquinho mais, dificultar a saída de bola nesse bloco alto aqui, mais encaixado, mais forte. Você está vendo aqui, por exemplo, o Arthur bem encaixado aqui no Jorginho. E aí o Rossi vai fazer uma bola longa e aí uma dinâmica muito interessante que o Flamengo encontrou aqui, da bola longa no Pedro e o Samulino já fazendo um movimento de ruptura. Aqui, eu não sei se a bola de fato pegou no Pedro, se essa bola pega no Pedro, o Samulino consegue dominar essa bola para frente, fica de cara pro gol e faz o gol, talvez não fosse validado porque imagino que essa bola resvalou no Pedro. Mas interessante essa dinâmica, o Flamengo preparado para jogar longo, para poder fazer esse tipo de jogada aqui. Muito interessante a gente perceber que o Flamengo tinha um plano para poder jogar assim. Inclusive esse é o lance, né? Do possível pênalti aqui que o Arrascaeta faz o cruzamento, a bola bate de fato ali na costela, no sovaco do Marçal. Não achei que foi pênalti nesse lance,
O outro sim, o outro no Luiz Araújo eu achei que foi bastante pênalti, tá? Aqui o Flamengo fazendo um cruzamento e aqui o pós-perda não conseguindo trabalhar muito bem. O Botafogo tem jogadores de qualidade também, né? Aqui o Botafogo teve mérito. Eu separei esse lance aqui para mostrar para vocês que faltou um pouquinho de senso de urgência, eu acho, aqui pro Samulino. Não percebeu o jogador aqui ganhando as costas dele. O Flamengo tenta fazer aqui a pressão pós-perda, tá vendo? O Botafogo com categoria, com habilidade, com capacidade técnica dos seus jogadores também consegue sair da pressão. Um time que tem jogadores qualificados. E aqui o Alan, se eu não estou enganado, vai achar o movimento aqui do companheiro rompendo. Se eu não me engano, é o Matheus Ponte, né? Ele rompe, acha o passe aqui. E essa foi a grande chance do Botafogo no jogo. E que sorte que o Arthur Cabral passa por uma péssima fase, porque essa bola vem aqui um tanto quanto inteira para ele. Não é uma bola tão fácil assim, mas ele, em vez de usar a perna esquerda, quer escorar de direita e joga essa bola por cima do gol. Uma partida bem abaixo do glorioso Arthur Cabral. Aqui um passe do Rossi quebrando linha, ele que é muito forte nesse tipo de passe, né? Ele é muito bom jogando com o pé, e o Botafogo já começando a se desorganizar de novo, mais uma vez, né? O início das etapas do Botafogo é bem mais forte, mas rapidamente o time já vai se desmobilizando, se desestruturando. O Flamengo tinha muito espaço aqui para receber essa bola exatamente nessa zona que eu tô mostrando para vocês. E aí, gente, entrou esse camarada aí em campo, tal de Eric Pulgar. Vocês conhecem, né? Vocês conhecem essa fera aí, né? E aí, primeira bola que ele pega, acontece isso aí, ó. Ele tá na saída de 3, ele vai trabalhar ali entre os zagueiros. O Jorginho tá ali como o único pivô. O Flamengo mantendo essa saída do 3+1, agora com o Jorginho como pivô, né? O Everton Araújo saindo de campo pro Pulgar jogar. E aí o Pulgar faz isso aqui, ó. Primeira bola dele no jogo. Já achou que o Luiz Araújo de novo, né, entre as linhas, nesse espaço que o Botafogo cedia. Importante mais uma vez ressaltar que o Botafogo estava assim bastante descompactado, e aí o Luiz jogando lá no corredor pro Cebolinha, e o Flamengo conseguindo avançar no campo de jogo. Aqui de novo, ó, o Rossi pro Pedro dominando e o Barbosa chegando atrasado. Botafogo com muita dificuldade de encaixar o bloco alto, de achar os jogadores do Flamengo, cobertura sempre chegando atrasado, salto de pressão chegando atrasado, tendo que fazer falta. Aqui mais uma, ó. Agora o Pulgar achando o Luiz Araújo. Olha a liberdade do Luiz para jogar essa bola aqui no corredor pro Cebolinha. Flamengo com bastante facilidade de progredir e na bola longa o Flamengo conquista seu segundo gol numa jogada pouco usual. O Cebolinha não está acostumado aqui a ganhar esse tipo de jogada, que é essa jogada em força, jogada de bola longa, de duelo de força aqui, como aconteceu. O Marçal foi muito mal aqui, o Cebolinha só escorou, só deixou a bola bater ali, ficou com a posse da bola, e aqui ele foi muito inteligente, porque ele leva essa bola para o fundo, traz essa bola de volta com muita inteligência, e aí a última linha do Botafogo já afundou. O Flamengo tem praticamente aqui um 2-2 do Pedro e do Luiz Araújo contra o Barbosa e o Cuiabano. Os outros jogadores do Botafogo tentando recuperar as costas ali, tentando recuperar o tempo perdido, digamos assim. E aí o Pedro faz isso aqui, né? Domina, ajeita, faz esse passe espetacular e o Luiz Araújo finaliza. O Luiz Araújo que tinha crescido no segundo tempo, como eu falei para vocês no primeiro, estava mal, mas jogador determinante tem que estar em campo por causa disso, porque ele vai lá e faz o gol. O Pedro também não fazia uma partida muito brilhante, fez o gol. Esses caras, eles são assim, são jogadores de decisão, que vão lá e dão uma assistência, como foi o Arrascaeta na jogada espetacular que ele fez, que fazem um gol como foi Pedro, que fazem um outro gol como foi o Luiz Araújo. Esses caras são os caras que determinam, que decidem, esses caras têm que estar em campo. Acho que o Filipinho já entendeu isso, né? E aí, 2-0, o jogo fica um pouquinho mais confortável e o Flamengo ainda, de vez em quando, acelerando e errando alguns passes, entregando alguns contra-ataques, como esse aqui do Ortiz. O Botafogo rouba a bola, consegue progredir, mas a maioria das finalizações do Botafogo foi nesse contexto aqui, média distância, tá? O Botafogo não teve grandes chances, mesmo o Flamengo de vez em quando entregando a bola, e adivinha quem é que vai bloquear essa finalização aqui? Ele, Pulgar, entrou depois de mais de 3 meses sem jogar futebol e jogou muito, comeu a bola. Eita, chileno bom de bola, rapaz, jogou muita bola. Aqui depois uma falta na sequência, e aí depois entra o Carrical, também no lugar do Arrascaeta. Aqui o Flamengo de novo vai tentar acelerar, até o Jorginho, né, que é tão consciente, que cuida tão bem da bola, não resistindo à tentação de acelerar, vai fazer o passe aqui pro Carrascal. O Flamengo vai aqui sofrer um contra-ataque. A sorte é que o Botafogo errou aqui o passe, errou a tomada de decisão, e depois o Flamengo consegue afastar essa bola. Aqui o Cebolinha, infelizmente, saindo de campo, né? Ficou pouco tempo em campo, sentiu uma lesão. O Cebolinha que tem tido muita dificuldade para ficar saudável, né? E até por isso não consegue ter mais ritmo, não consegue, de fato, desenvolver o seu bom futebol. Então, infelizmente, o Cebolinha mais uma vez saindo lesionado de campo. E aí a gente vai ver o lance do gol que decretou de fato a vitória do Flamengo. O Flamengo bate no lateral aqui, o Michel escora essa bola para trás, a bola fica viva aqui, fica em disputa, né? E aí a bola sobra para o Cuiabano e o Carrascal, que tinha acabado de entrar, faz muito bem essa pressão pós-perda aqui, bem demais da pressão pós-perda. É esse Carrascal que a gente quer ver marcando pós-perda, hein? Isso aí, meu garoto. Esse Carrascal muito forte no pós-perda que eu quero ver. E aí o Plata, que também tinha acabado de entrar junto com o Michael. O Michael entra no lugar do Cebolinha, o Plata entra no lugar do Pedro.
entra na área muito bem, o Carrascal cruza perfeitamente e o Plata joga essa bola no fundo do barbante. Achei uma atuação boa do Flamengo, não achei espetacular. O placar, é claro que é elástico, impressiona. E o Flamengo foi efetivo, isso foi interessante. O Flamengo não perdeu grandes chances, não ficou naquele looping de perder um monte de chance. Foi efetivo, tinha jogadores determinantes em campo e isso foi realmente muito importante. Achei a atuação boa, não achei a atuação espetacular. O que é que você achou dessa partida? O que é que você tem para comentar? Eu quero ler vocês aqui nos comentários. Tragam aqui as contribuições de vocês. Eu sei que essa audiência que eu tenho aqui, em geral, né, via de regra, é muito qualificada e traz contribuições muito interessantes aqui para os comentários. Então comentem aqui que eu quero ler vocês para a gente trocar uma ideia. Mais uma vez peço o like para vocês, não esquece do like, é muito importante. Hypa se puder também e compartilhe, o compartilhamento também ajuda muito o nosso vídeo a chegar para mais gente. Até o próximo vídeo, um forte abraço e eu fui. Saudações.